Aproveitando que eu vou ter que cortar e tudo nessa explicação, também vou aproveitar pra justificar isso aqui, ó, que tá cheio de furo. E eu tenho 2 gatos que adoram brincar nesses buraquinhos aqui. Então a gente deixa, porque eles são os donos da casa e tudo na minha casa é arranhado, cortado, furado. Eu aceitei. Eu tô sem o microfone agora, eu poderia ir lá e colocar, mas eu tô com preguiça e o vídeo vai ser bem rapidinho. Eu só queria contar mais ou menos como funciona a minha depressão, se é que eu ainda tenho, ou então como foi a minha depressão. No momento, eu confesso que eu não sei identificar o que eu tô passando e eu não tô fazendo acompanhamento psicológico, então não que fizesse diferença, porque quando eu fiz acompanhamento psicológico, eu fiz por quase um ano, acho que foi 10 meses, 11 meses, e eu não sentia, assim, eficácia pra valer, ou talvez a abordagem que eu escolhi não fizesse sentido para o meu caso, mas eu fiz psicanálise, né, e depois eu pesquisei, tem ali suas controvérsias. Enfim, não é sobre isso que eu ia dizer. Um ponto que eu acho muito importante de destacar, que quando eu tô tendo crise, a minha cabeça me convence de que as pessoas lá no fundo esperam que eu faça. Tipo, eu penso em fazer praticamente todos os dias, até quando eu não tô em crise depressiva. Mas pra qualquer coisa, tipo, tive um dia bom, eu penso, tá bom, né? Já pode acabar. Ou então, tive um dia ruim, por que eu tô vivendo esse dia ruim? É só acabar. E isso todos os dias, é tipo, parte da minha rotina. E eu acho surreal pensar que algumas pessoas nunca cogitaram isso. Tipo assim, a vida pode estar uma merda e elas nunca desistem e tal. Eu acho muito foda. Tipo assim, isso é tão fora da minha realidade que eu acho impressionante. Pra mim é tipo uma habilidade especial. Ó, meu filho. Ele nunca aparece nos vídeos, né? Muito raro. É que esse aqui eu tenho que manter longe, porque ele é muito caótico. E sai bagunçando tudo, pulando em cima das coisas. Eu já tô querendo pular aqui, deixa eu tirar meu iPad, porque foi caro. Enfim. Mas como assim as pessoas estariam esperando pela sua. Então, não é que estejam de fato. Mas na minha cabeça, todo mundo tá buscando emoção, alguma coisa pra falar sobre, alguma coisa pra sentir. E por mais que doa, eu sei que iria doer. Não porque eu sou muito especial, mas porque todo mundo é amado por alguém, né? Então eu sei que doeria. Essa palavra existe, doeria. Depois eu vou pesquisar. Parece estranho. É assim, sonora, ela soa estranho. Enfim, eu sei que iria doer, mas eu acho que no fundo as pessoas querem sentir dor. Pode ser que seja loucura minha, mas na minha cabeça funciona desse jeito. Óbvio que isso não se aplica a outras pessoas, isso se aplica apenas a mim mesma. Quando eu penso nisso, eu penso, tipo, caraca, esse daí é o menor dos detalhes. Porque tem muita gente com aquele argumento de, mas fulano vai chorar por você, mas você é muito amada, se você fizer isso, vai causar dor em muitas pessoas. Esse argumento é péssimo de várias maneiras. Primeiro que, o que importa as outras pessoas? A dor é minha, sabe? Tipo, eu tenho o direito de lidar com ela da forma que eu quiser, e eu não deveria me privar das minhas escolhas por conta da dor alheia, enquanto eu tenho a minha própria. Mas não é esse o ponto nesse contexto. Eu acho que só não se aplica porque no fim eu acho que eles realmente querem sentir essa dor. Pode ser que seja mentira, mas é o que a minha cabeça me conta quando eu tô em crise. Outra coisa, mas tem que falar sobre a depressão e tal. Na vida real, as pessoas não gostam de conversar sobre a depressão. Eu mesma me sinto super chata se eu vou falar sobre isso. Porque, nossa, tantos anos, tanto mimimi, tanto lero-lero, tanta ameaça, parece muito que eu sou só uma pessoa querendo chamar atenção. Eu sou uma pick me girl suicidal. E, e é foda, porque, tipo assim, como é que você vai falar sobre isso se você já falou muito sobre isso antes e agora você não tem mais. A palavra? Enfim, eu não tenho mais credibilidade pra falar sobre isso. Por isso que agora vão falar só, não, mas a Gabi já fala disso há muitos anos, não vai acontecer nada. Esse é o estilo de vida dela. Que estilo de vida merda. Minha vida é rodeada de depressão. Outra coisa é o método. Eu já tentei algumas vezes, especificamente duas. Não vou dar tutorial aqui agora, só que, obviamente, não deu certo, porque eu tô aqui. E já teve pessoas que me falaram, tipo, mas se você quisesse mesmo, é só você fazer isso, tipo. E falando uma coisa absurda que realmente, tipo, com certeza eu iria morrer, sabe? Isso reforça o meu primeiro ponto, de que eu acho que as pessoas realmente estão torcendo por isso. Mas eu acho que a gente tem ali um senso de evitar se machucar, né? Tem alguma coisa assim do tipo. E óbvio que dá muito medo. Tipo assim, tomar uma decisão assim é assustador, mas sei lá, tipo, eu tenho muito pânico de pensar na dor de fazer algo certas pessoas me sugeriam, que certas pessoas me sugerem ocasionalmente a fazer. Você não está sozinho, peça ajuda. Você vai ver. Você vai ver definitivamente, né? Não, né? Tem outras opções, claro, mas
te falar que quando eu tô numa crise assim fodida, eu não quero ajuda. Eu só quero que acabe. E eu, como pessoa ateia, pra mim é muito pior. Eu preferia, tipo, se eu pudesse voltar no tempo, sei lá. É que eu não sei nem falar exatamente o que eu sinto, mas quando você tem religião ou você acredita em alguma coisa, o pensamento de morte é muito mais abstrato, né? Oh, meu Deus. Parece algo normal, mas isso aqui é muito raro. Esse gato nunca deita comigo. Só a outra, que já apareceu aqui várias vezes. Mas enfim, vou tentar conter a minha felicidade. Talvez isso seja um dos motivos bons de estar viva. E talvez seja um bom motivo para continuar. O que eu tô tentando dizer é que se fosse possível voltar no tempo e mudar alguma coisa, eu gostaria de não me tornar uma pessoa ateia. Eu gostaria de continuar acreditando. Por mais que eu acho que nunca acreditei tão, tão pra valer assim, sabe? Eu me tornei ateia muito cedo. Eu acho que eu tinha, tipo, uns 12 anos, 11 anos. Então, eu não sei exatamente o que virou essa chave na minha cabeça. Não sei se daria pra mudar ou se isso era inevitável pra mim. E eu gostaria de acreditar, porque eu acho que minha vida seria muito mais fácil. E quando eu estivesse sozinha, em pânico, eu simplesmente colocaria meu joelho no chão, rezaria e magicamente os meus problemas se resolveriam, porque eu acredito nisso. Tipo, porque eu acredito que as coisas vão melhorar e porque eu acredito que tem alguém que tá botando as mãozinhas. Não estão, de fato, mas nosso psicológico é muito bom pra lidar com esse tipo de ilusão, sabe? E esse é meu problema, que eu não acredito. E em um universo onde eu acredito, talvez eu fosse muito mais feliz. Com as consequências de que eu seria ignorante, provavelmente teria uns pensamentos muito zoados, ia querer meter minha fé na vida dos outros, seria uma pessoa inconveniente. Ainda assim, eu acho que vale o risco. Se for pra ter uma vida feliz, se é que eles têm uma vida feliz, né? Eu não sei, acho que isso é inevitável. Mas ainda assim eu preferia acreditar. E aí, o que que me salva? Se eu não vou ter religião pra me salvar, eu não tenho muita perspectiva, a terapia, o meu método de terapia não funcionou, aí sobra o quê, sabe? O que que eu posso fazer agora? Tipo, que ajuda é essa aqui? Ah, busca ajuda. Ajuda de quem? Ah, terapeuta. Tá, mas nem todo mundo tem dinheiro pra pagar um psicólogo, tá? Eu poderia pagar se eu me esforçasse, né? Porque também não tá tão ruim a situação. Mas, sei lá, tipo, não quero ajuda também. Como que faz? Eu não sei. Não sei. Tem um antidepressivo. Eu tenho ou tinha, não sei. Eu já tive antidepressivo, não peguei com prescrição médica. Não vou explicar como que eu peguei, porque. Mas enfim, eu já tive antidepressivo e eu já passei no psiquiatra pra conseguir antidepressivo, por recomendação da minha psicóloga. E o psiquiatra me ouviu e meteu um. Ah, talvez você tenha borderline. Estuda essa possibilidade. Cara, eu não sou médica, mas eu tenho certeza que eu não tenho borderline. Nada contra quem tem, mas é que eu não me encaixo em nenhum dos critérios pra ter borderline. É, tipo, muito distante da minha personalidade. E, e é isso. Então, tipo, o psiquiatra me decepcionou, a psicóloga me decepcionou, a religião me decepcionou. Eu tô sozinha na vida, sem espiritualidade, sem amigos, sem pais muito presentes, assim, na questão conversa ou questão ali mais, sabe, amparo. Eu tenho um pai, né, que eu vivo falando do meu pai, e ele é, sim, essa pessoa que eu posso conversar e que vai me entender e vai me orientar. E é sempre muito bom falar com ele. Mas o meu pai é muito ausente. E eu tô tentando ver ele há muito tempo. E ele não quer vir pra cá. E eu não posso ir pra lá. Aí fica esse impasse aí, tipo, que a gente não se vê. E na minha cabeça, o meu pai resolveria todos os meus problemas, porque ele já fez isso antes. Na minha adolescência, assim, quando eu tava no ápice da depressão, o meu pai me tirou de lá à força. Assim, foi muito duro. Eu tive que chegar aos extremos para que isso pudesse acontecer, mas foi tipo assim, cheguei no extremo, do extremo não pode passar, voltei e me tornei a minha melhor versão, muito por conta dele. Não tô dizendo que foi de uma forma carinhosa, foi de uma forma necessária. E meu pai sempre me lembra que ele é uma pessoa como eu, que ele não é um deus, ele não é uma entidade, ele tá passando pelos próprios problemas dele, ele tá passando pelos dilemas dele, assim como a minha mãe, assim como toda a minha família tá passando ali por suas questões, e eu tô sozinha. E todos nós estamos sozinhos. Minha mãe tá sozinha, meu pai tá sozinho, consequentemente eu também tô. E eu sei que esse discurso dele meio que tira um pouco a responsabilidade como pai,
Mas ele tá certo no final das contas, né? E sozinha eu não lido muito bem com as coisas. E eu tô ficando com vontade de chorar, que merda. Mas é isso, eu tô me sentindo sozinha e eu me sinto sozinha constantemente. Dificilmente, assim, na vida eu encontro pessoas que são incríveis, assim, pra conversar, que elas me entendem e em algum momento da vida elas se afastam. Tipo, ou eu me afasto. Tipo, não dá pra conciliar. Eu tava falando sobre as pessoas que me faziam sentir viva, mas eu tive que cortar essa parte porque é muito sentimental e muito. Uma coisa muito privada, né? Não dá para explicar. E por enquanto, acho que é isso que eu tenho pra falar. Eu ia dizer também que é meio difícil de identificar a depressão quando você não tá no auge dela. Porque eu vivi o auge na adolescência, com certeza. Eu tinha certeza absoluta, tipo, eu não precisei passar no psicólogo. Era óbvio que eu tinha, tipo, todo mundo sabia. Todo mundo falava e todo mundo me tratava de um jeito esquisito. Minha família, teve pessoas da minha família que me chamaram de doente, eles me chamavam pra. Algumas pessoas mais bacanas me chamavam pra sair, e eu descobri depois de um tempo que era justamente pra isso, né, pra eu sair de casa. A minha mãe chegou a verbalizar que tinha vergonha porque as pessoas falavam sobre isso na rua. E então, tipo assim, era um fato. Eu fiquei tanto tempo assim num estado quase vegetando, que eu só levantava para ir para a escola e olhe lá, porque eu cabulei muita aula, porque eu não tinha perspectiva de que eu ia terminar a escola, ou por que eu iria terminar a escola, sendo que eu não tinha perspectiva, tipo, de futuro. E hoje em dia, tipo, se eu falo que eu tô com depressão, vão rir da minha cara, porque eu tô com depressão, mas eu saio, eu rio, eu me divirto, eu sempre tô buscando sair de casa. E o curioso disso é que o que tá me levando pra fora de casa é que eu tava esperando pelo CVV pra me atenderem. E aí eu vi os botões lá, voluntariado, pá. Aí eu pensei, caraca, que interessante, vou fazer um voluntariado. Não no CVV, claro. Porque eu vou dar conselho pra alguém, péssima pessoa pra isso. Mas aí eu entrei no voluntariado, eu conheci minhas pessoas, fiquei com mais vontade de sair, aí comecei a sair pra outros lugares além do voluntariado, reater com amizades mais antigas. Então, deu uma chacoalhada na minha vida enquanto eu tava pensando em, né? E isso foi há pouco tempo, foi, sei lá, uns 3 meses. Mas o pensamento ainda não foi embora. Ele vem todos os dias. E esse é o ponto, sabe, que eu acho mais estranho. Que ainda tá aqui. E parece que não vai embora, nunca. Entre outras coisas que estão aqui e não vão embora nunca. Eu tô falando demais nesse vídeo e eu vou ter que censurar várias partes. Aproveitando que eu vou ter que cortar tudo nessa explicação, eu também vou aproveitar pra justificar isso aqui, ó, que tá cheio de furo. E eu tenho 2 gatos que adoram brincar nesses buraquinhos aqui. Então a gente deixa, porque eles são os donos da casa e tudo na minha casa é arranhado, cortado, furado. Eu aceitei, faz parte da minha vida. Uma coisa que eu fazia muito no auge da minha depressão era escrever. Eu tinha um diário que eu ganhei do meu pai de aniversário e eu escrevia todos os dias. Antes de eu ganhar o diário, eu escrevia várias cartas pra mim, que era tipo, abra quando tiver 20 anos, quando tiver 25. Agora eu tenho 24. E eu não tenho vontade de abrir. Pra ser bem sincera, não tenho. Talvez se no futuro, assim, eu tivesse filho, aí eu mostrasse pra eles se eles tivessem interesse, porque até hoje em dia, até hoje, eu nunca encontrei alguém que tivesse interesse. Eu comento com uma pessoa ou outra. E é isso, tipo, minhas cartas estão lá, estão trancadas. Eu lembro de muita coisa que eu escrevi, a maior parte extremamente depressiva. E o meu diário, tipo, eu queria muito que fosse emocionante, porque, pô, eu tinha 15 anos, então, pra mim, 15 anos é uma idade que é pra ser emocionante. E não era, eu só escrevia todas as coisas básicas do dia a dia. Tipo, fui pra escola e voltei pra casa. Aí os detalhes eram mais coisas da minha cabeça, sabe? Não eram coisas que aconteciam, mas coisas que eu pensava, coisas que eu via, mas nada que acontecia de fato, porque minha vida era muito parada. Hoje em dia é diferente e ainda assim as coisas pesam muito. Não diria que pesam mais, mas pesam muito. O suficiente para que esse pensamento de desvivência nunca vá embora. E é isso, tipo assim, eu acho que como eu não tô no auge, que nem tava na adolescência, provavelmente nada vai acontecer. E aí eu só vou estar falando de novo sobre isso e, não, mas tudo bem, a Garo é desse jeito, esse é o estilo de vida dela. No final é mesmo, né? Eu provavelmente vou durar aí até os meus 90 anos falando sobre isso, falando que tá doendo, falando que a vida é um peso, falando que não faz sentido. Mas é isso, acho que não tem mais nada pra falar. E isso não é um vídeo, sabe aqueles vídeos que as pessoas postam antes? Isso não é um vídeo assim. É só um vídeo de desabafo de novo, porque olha que hipocrisia. Uma vez eu falei aqui que eu não gosto de falar sobre mim. Mas no final, o que eu mais sei no mundo é eu, né? É sobre mim. No final é sobre mim.
E eu odeio falar sobre mim.